Aegon Targaryen, o príncipe que foi prometido. Parte 11. O Lobo e o Dragão. A encruzilhada dos reinos com as terras ocidentais pacificadas e um herdeiro seguro em Dorne. Aegon voltou sua atenção para o próximo passo da guerra. As terras fluviais se estendiam diante dele como um campo minado, um território devastado por anos de conflito entre Lannisters e Stark, onde cada castelo guardava cicatrizes de batalhas esquecidas e cada família carregava luto por mortos que não voltariam. Mas as terras fluviais também eram a chave para Porto Real. Sem controlá-las, qualquer avanço sobre a capital seria vulnerável a ataques pelos flancos. E havia outra questão, mais delicada. Robb Stark, o jovem lobo, ainda governava o norte e grande parte das terras fluviais como o Reino Norte. Aegon não queria lutar contra Robb Stark. O norte é imenso, disse ele a Jon Connington, em uma tenda montada nos arredores de Lannisporto. Invencível por invasão. Os Targaryen tentaram antes. Meu ancestral Rhaenys voou para Winterfell com Meraxes, e Torrhen Stark se ajoelhou, mas foi uma escolha, não uma derrota. Os Stark nunca foram conquistados. Só convencidos. E você acredita que pode convencer Robb Stark? Perguntou Jon, com o ceticismo de quem vira os Starks desafiarem reis antes. Robb Stark não é seu pai. Ned Stark era um homem de honra, mas de honra rígida, inflexível. Robb é jovem. Ganhou todas as batalhas que lutou. Acha-se invencível. Aegon sorriu. Eu também me achava, antes de Tywin me dar esse presente. Ele tocou o ferimento no ombro, que ainda doía quando o tempo mudava. Precisamos mostrar a Robb Stark que não somos seus inimigos. Que a guerra contra os Lannisters foi vencida. Que Tywin está morto, Jaime acorrentado, Cersei isolada em Porto Real. E que o inimigo comum agora não é mais cada um, mas a divisão que enfraquece todos os reinos. A primeira mensagem antes de mover um único soldado para as terras fluviais, Aegon enviou um corvo para Correrio, onde Robb Stark mantinha seu quartel-general. A mensagem foi cuidadosamente redigida. A Robb Stark, Reino Norte, Senhor de Winterfell, Tywin Lannister está morto. Seu exército está destruído. As terras ocidentais estão sob meu controle. A guerra que começou com a morte de seu pai terminou com a morte do homem que ordenou sua execução. Não tenho desejo de lutar contra o norte. Os Starks e os Targaryen já foram inimigos, mas também já foram aliados. Torrhen Stark ajoelhou-se diante de Aegon, o conquistador, não por derrota, mas por sabedoria. Ele viu que um reino unido era mais forte que 7 reinos divididos. Ofereço o mesmo a você, paz. O reconhecimento do norte como um reino autônomo dentro dos 7 reinos, com suas leis, suas tradições, sua fé. Em troca, peço sua lealdade e sua aliança contra os inimigos que ainda nos ameaçam. Stannis Baratheon, que se recusa a aceitar a legitimidade de minha causa, e o inverno que se aproxima, diante do qual todos os reinos são iguais. Encontre-me em Correrio. Conversemos como reis, não como inimigos. Aegon Targaryen, sexto de seu nome, rei dos Andalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens, senhor dos 7 reinos e protetor do território. O corvo partiu para o norte, e Aegon esperou a marcha para as terras fluviais. Enquanto aguardava a resposta de Robb Stark, Aegon ordenou que seu exército marchasse para o leste, em direção às terras fluviais. Mas ordenou também que a marcha fosse lenta, quase cerimoniosa, não uma invasão, mas uma demonstração de força. 130.000 homens atravessaram a fronteira entre as terras ocidentais e as terras fluviais como um rio de aço. Na vanguarda, a cavalaria ligeira de Oberyn, seus estandartes dorneses tremulando ao vento. No centro, a infantaria da Campina e das Terras da Tempestade, com Mace Tyrell e Renly Baratheon cavalgando lado a lado, um espetáculo que poucos imaginariam um ano antes. Na retaguarda, a Companhia Dourada e a Companhia do Sol, os veteranos de 100 batalhas, prontos para qualquer eventualidade. Mas a ordem de Aegon era clara: não saquear, não queimar, não matar. Estas terras já sofreram demais, disse ele a seus generais. Os Lannisters as queimaram. Os Stark as defenderam, mas também as usaram como campo de batalha. Os senhores fluviais estão exaustos.
Não vamos ser mais uma praga sobre eles. Vamos ser a cura. Mas Tireu, que ainda se lembrava das ricas terras agrícolas do rio Tridente, protestou. Majestade, precisamos de suprimentos. Meus homens marcharam semanas. Eles merecem seu soldo, que será pago com o ouro das terras ocidentais, cortou Aegon. E merecem minha gratidão. Mas não merecem transformar estas terras em um deserto. Os senhores fluviais estão observando. Cada decisão que tomamos agora será lembrada quando eles escolherem a quem jurar lealdade. Corre rio, a fortaleza ancestral da casa Tully, erguia-se sobre a confluência do Tridente Vermelho e do Tridente Verde, suas torres de pedra cinzenta refletidas nas águas escuras. Fora o coração da resistência contra os Lannisters desde a morte de Ned Stark, e suas muralhas ainda guardavam as cicatrizes dos cercos que sofrera. Quando o exército Targaryen apareceu no horizonte, os sinos de Correr Rio começaram a soar. Não em alarme, em saudação. Oster Tully, o velho peixe, estava moribundo há meses, e o comando das forças fluviais havia passado para seu filho, Edmure Tully. Mas foi Catelyn Stark, a filha mais velha de Oster, que recebeu Aegon nos portões de Correr Rio. Ela era alta, magra, com o cabelo castanho começando a grisalhar e olhos azuis que já haviam chorado todas as lágrimas que podiam chorar. A morte de Ned, a guerra, a perda de seus filhos, tudo estava gravado em seu rosto. Majestade, disse ela, inclinando a cabeça. Bem-vindo a Correr Rio. Aegon desmontou e, para surpresa de todos, ajoelhou-se. Senhora Stark, disse ele. Venho pedir desculpas. Catelyn arregalou os olhos. Desculpas? Pelo que meu pai fez. Pelo que minha família fez. Lyanna Stark, seu marido, tudo o que aconteceu começou com um Targaryen que amou demais e pensou de menos. Eu não posso desfazer o passado. Mas posso pedir perdão por ele. Catelyn ficou em silêncio por um longo momento. Os guardas ao seu redor trocaram olhares. Ninguém esperava aquilo. Levante-se, majestade, disse ela finalmente. Você não é seu pai. E eu não sou a mesma mulher que era quando tudo começou. Ela o conduziu para dentro do castelo. O conselho em Correr Rio Robb Stark chegou 2 dias depois, com sua guarda pessoal e seus principais comandantes, a grande Joan Beer, Galbart Glover, Maege Mormont, e o inestimável Brynden Tully, o peixe negro, que servia como seu conselheiro militar. O jovem logo era mais jovem que Aegon, mas seus olhos já carregavam o peso de quem vencerá todas as batalhas e perderá todas as pazes. Seu cabelo ruivo, herdado da mãe, caía sobre os ombros, e sua espada, garra, repousava em seu quadril como uma extensão de seu braço. Os 2 reis se encontraram no grande salão de Correr Rio, diante de uma fogueira que aquecia as pedras antigas. Robb Stark, disse Aegon, quando os protocolos foram cumpridos e os cortesãos se retiraram. Você venceu todas as batalhas que lutou. Seu nome é temido em Porto Real. Seus homens o amam. Você é, em muitos aspectos, o rei que eu gostaria de ser. Robb não sorriu. Mas você não veio aqui para me elogiar. Vim para oferecer paz. Paz. Robb ergueu uma sobrancelha. Você tem 130.000 homens marchando sobre minhas terras. Chama isso de paz? Chamo isso de demonstração de força. Para que você saiba que não estou blefando. Mas também para que saiba que não quero usar essa força contra você. Robb se recostou na cadeira. Tywin Lannister está morto. Seu exército está destruído. Por que você precisa de mim? Por que não marcha sobre Porto Real e toma o trono que seu pai perdeu? Porque Porto Real não é o reino. Os 7 reinos são o reino. E sem o norte, os 7 reinos são apenas 6. Eu não quero ser rei de 6 reinos. Quero ser rei de todos os 7. E para isso, preciso de você. E o que você me oferece em troca? Aegon se levantou e caminhou até uma mesa onde um mapa de Westeros estava estendido. Autonomia. O norte governará o norte. Suas leis, sua fé, sua língua, tudo permanecerá como sempre foi. Os impostos serão os mesmos que eram sob seu pai. Os Starks continuarão como senhores de Winterfell e guardiões do norte. Robb olhou para o mapa. E o que você ganha?
sua lealdade, seu exército na guerra contra as Tanis. E a promessa de que, quando o inverno chegar, e ele chegará, Robb Stark, mais cedo do que pensamos, os portões do norte estarão abertos para mim. Para que possamos enfrentar juntos o que está por vir. O jovem lobo ficou em silêncio por um longo momento. Depois, levantou-se e caminhou até a janela, onde o sol poente tingia as águas do tridente de vermelho e dourado. Meu pai acreditava em honra, disse ele, sem se virar. Acreditava que um homem era tão bom quanto sua palavra. Ele confiou em Petyr Baelish, e Baelish o traiu. Confiou em Tywin Lannister, e Tywin o matou. Confiou no trono, no reino, na ideia de que a justiça prevaleceria. E morreu por isso. Seu pai era um homem honrado, disse Aegon. E foi morto por homens que não tinham honra. Eu não sou Tywin Lannister. Não sou Petyr Baelish. Não sou o trono. Sou apenas um homem que quer construir algo que seu pai teria aprovado. Robb se virou. O que meu pai teria aprovado? O Reino Unido. Não por conquista, mas por acordo. Onde um norte é um norte, o sul é o sul, e todos são parte de algo maior. Onde um homem é julgado por suas ações, não por seu sangue. Onde a justiça não é uma palavra vazia. Robb o encarou por um longo momento. Depois, lentamente, sorriu, o primeiro sorriso que Aegon vira em seu rosto. Você é diferente do que eu esperava. O que você esperava? Um Targaryen. Cheio de fogo e arrogância. Falando de sangue e direito. Como seu pai, pelos relatos. Meu pai era um homem bom, mas um rei ruim. Ele amava demais e pensava de menos. Eu tento aprender com seus erros. Robb se sentou novamente. E os senhores fluviais? Meu avô está morrendo. Meu tio Edmure é. Edmure. As terras fluviais precisam de um protetor. As terras fluviais serão governadas pelos Tully, como sempre foram. Seu tio Edmure será senhor de Correr Rio. E se os senhores fluviais preferirem manter sua aliança com o norte, isso também é aceitável. Robb ergueu uma sobrancelha. Você permitiria que as terras fluviais permanecessem leais ao norte? Por enquanto. Mas quando eu for rei dos 7 reinos, todos os reinos serão meus. Incluindo as terras fluviais. Mas isso não precisa acontecer hoje. Pode acontecer com o tempo, com paciência, com construção de confiança. Robb riu, uma risada genuína, que surpreendeu até seus próprios homens. Você é um negociador terrível, Aegon Targaryen. Está me oferecendo tudo e não pedindo nada. Estou pedindo sua amizade. Sua aliança. Sua palavra de que, quando a hora chegar, você estará ao meu lado. Robb ficou em silêncio por um momento. Depois, levantou-se e estendeu a mão. Meu pai diria que estou sendo tolo. Que o Stark não confia em um Targaryen. Que o sangue dos dragões queimou meu avô e minha tia. Aegon ergueu a mão. Seu pai também diria que a honra exige que julguemos os homens por quem são, não por quem seus pais foram. Robb apertou a mão de Aegon. Que os deuses nos perdoem por isso. O juramento de Correr Rio no dia seguinte, no grande salão de Correr Rio, diante dos senhores do norte, das terras fluviais e dos generais Targaryen, Robb Stark ajoelhou-se diante de Aegon. Eu, Robb Stark, rei no norte, senhor de Winterfell, em nome de minha casa e de meu povo, juro lealdade a Aegon Targaryen, sexto de seu nome, rei dos Andalos, dos Ruinares e dos primeiros homens, senhor dos 7 reinos e protetor do território. Ele ergueu a espada garra e a ofereceu a Aegon. Juro que jamais pegarei em armas contra ele ou sua casa. Juro que defenderei o reino contra todos os inimigos, sejam eles do sul ou do norte. Juro que honrarei esta aliança enquanto o sangue correr em minhas veias. Aegon aceitou a espada, examinou o aço valeriano que pertencerá à casa Stark por gerações, e a devolveu. Levante-se, Robb Stark. Sua lealdade é aceita. Sua honra é reconhecida. E seu reino será protegido como se fosse meu. Os senhores do norte e das terras fluviais, que haviam jurado nunca mais se curvar a um rei do sul, ajoelharam-se um a um. A grande João Ber, que jurara que só se curvaria diante de um homem que o vencesse em combate, foi o último.
Ele olhou para Aegon, para o jovem lobo que acabara de jurar lealdade, e caiu de joelhos com um rugido que ecoou pelas paredes de Correrio. Pelo rei Aegon. Pelo rei Robb. Pelos 7 reinos. O grito foi ouvido, dizem, até em Porto Real. O Tratado do Tridente, o pacto entre Aegon e Robb, foi selado não apenas por juramentos, mas por um tratado formal, que os cronistas chamariam de Tratado do Tridente. Seus termos eram simples, mas revolucionários. 1. Autonomia do Norte. O Norte manteria suas leis, sua fé nos deuses antigos, e sua língua. Os Starks continuariam como senhores de Winterfell e guardiões do Norte, com autoridade para governar o reino como bem entendessem, desde que jurassem lealdade ao Tronos de Ferro. 2. Impostos. Os impostos do Norte seriam os mesmos que sob o reinado de Aerys II Targaryen, antes da rebelião de Robert, significativamente mais baixos do que os impostos Lannister. 3. Defesa mútua. O Norte e a Coroa concordaram em defender-se mutuamente contra inimigos externos, incluindo os Stannis Baratheon e qualquer ameaça vinda de além da muralha. 4. Casamento. Para selar a aliança, foi acordado que, quando chegasse a idade apropriada, o príncipe herdeiro Rhaegar Targaryen se casaria com a filha mais velha de Robb Stark, ou, se Robb ainda não tivesse filhos, com uma princesa da casa Stark a ser escolhida pelo Reino Norte. 5. Reconstrução. A coroa se comprometeu a financiar a reconstrução das terras fluviais e do norte, devastados pela guerra, com o ouro das minas das terras ocidentais. Quando os termos foram lidos em voz alta no grande salão de Correrio, houve um silêncio surpreso. Depois, um murmúrio que cresceu até se tornar aclamação. Os senhores do norte, que esperavam ser tratados como conquistados, descobriram que estavam sendo tratados como aliados. A festa em Correrio naquela noite, Correrio celebrou. Houve banquetes, danças, canções, e, pela primeira vez em anos, os senhores do norte e os senhores do sul beberam juntos, não como inimigos, mas como irmãos de armas. A grande João Ber, que já havia bebido 3/4 de um barril de cerveja, agarrou Aegon pelo braço com uma força que teria quebrado ossos de homens menores. Você não é como eu pensava, garoto, disse ele, sua voz um trovão. Pensava que seria mais um leão com pele de dragão. Mas você tem algo. Algo que Tywin nunca teve. O quê? Perguntou Aegon, rindo. Honra. Jon Umber bateu no peito. Honra, garoto. Meu pai dizia que honra era para os tolos. Que os fortes tomam o que querem e os fracos se agarram à honra como uma muleta. Mas você, ele balançou a cabeça. Você é forte. E tem honra. Isso é perigoso. Para seus inimigos. Aegon ergueu uma taça. Então vamos beber aos inimigos. Que eles tenham medo. Jon Umber rugiu de risada. Aos inimigos. Que eles tenham medo. O salão inteiro repetiu o brinde. Catelyn e o passado mais tarde, quando a festa já estava em seu auge e os convidados começavam a cambalear para seus aposentos, Catelyn Stark encontrou Aegon nos jardins de Correrio. Ele estava sozinho, olhando para as águas escuras do Tridente, onde a lua se refletia como uma moeda de prata. Majestade, disse ela, aproximando-se. Senhora Stark. Ele se virou. Não consegue dormir? Nunca consigo. Desde que Ned, ela não terminou a frase. Aegon assentiu. Entendo. Desde a batalha contra Tywin, eu também não durmo bem. Acordo com o som das espadas. Com o rosto dele, quando a lança entrou em seu peito. Catelyn olhou para ele. Você matou Tywin Lannister. Matei. Meu marido foi morto por Tywin Lannister. Meu filho foi traído por Tywin Lannister. Minha família foi destruída por Tywin Lannister. Ela fez uma pausa. Você me deu algo que eu pensei que nunca teria. O quê? Justiça. Aegon balançou a cabeça. Não foi justiça. Foi vingança. Justiça seria julgá-lo, condená-lo, executá-lo perante os deuses e os homens. O que eu fiz foi matá-lo em um campo de batalha, como um animal. Não foi justiça. Foi mais do que Tywin deu a Ned. Aegon não respondeu. Catelyn se aproximou. Meu filho confia em você. Isso é raro. Robb não confia em ninguém.
Não depois de tudo o que aconteceu. Ele confia porque eu não menti para ele. Ofereci o que podia dar. Pedi o que precisava. Não há engano nisso. E o que você realmente quer, Majestade? Além do trono. Além da aliança. O que você quer? Aegon olhou para a lua, para as estrelas, para o norte, onde Winterfell aguardava. Quero que meu filho nunca conheça a guerra que eu conheci. Quero que Westeros seja um lugar onde os reis não precisem matar para governar. Onde os Starks possam ser Starks, os Lannisters possam ser Lannisters, e todos possam viver sem medo de que um louco com uma coroa incendeie suas casas. Catelyn observou por um longo momento. Ned teria gostado de você. Seu marido era um homem melhor do que eu. Ned era um homem bom. Mas ser bom não foi suficiente para salvá-lo. Ela tocou o braço de Aegon. Você precisa ser melhor. Para seu filho. Para seu reino. Para todos nós. Ela se afastou, deixando Aegon sozinho com a lua e o rio. A marcha para o norte com a aliança selada. O exército Targaryen não precisou mais avançar sobre as terras fluviais como invasor. Em vez disso, Aegon e Robb marcharam juntos para o norte, em direção às terras da coroa, onde Stannis Baratheon aguardava. O exército combinado era uma visão que os cronistas descreveriam por gerações. 160.000 homens, dorneses, camponeses, homens das tempestades, mercenários da Companhia Dourada, nortenhos, homens das terras fluviais, marchando sob as mesmas bandeiras. O dragão de 3 cabeças. O lobo gigante de Winterfell. O salmão de Correr Rio. O veado das terras da tempestade. A rosa da Campina. O sol de Dorne. Na vanguarda, Aegon e Robb cavalgavam lado a lado, seus estandartes tremulando ao vento. Você já viu um exército assim? Perguntou Robb, impressionado. Nunca, admitiu Aegon. Nem mesmo Aegon, o conquistador, tinha tantos homens. E ainda assim, Stannis espera nos derrotar. Stannis não espera nos derrotar. Stannis espera morrer com honra. É diferente. Robb olhou para o sul, onde Porto Real se escondia no horizonte. E depois de Stannis? O que acontece com Cersei? Com Joffrey? Com os Lannisters que restaram? Aegon ficou em silêncio por um momento. Cersei será julgada por seus crimes. Joffrey é um monstro que o reino não pode tolerar. Mas Tyrion e Jaime salvou Porto Real de meu avô. Tyrion defendeu a cidade contra as Stannis. Eles serão enviados para a muralha. Não é uma morte. É uma segunda chance. Mais do que Tywin deu a meu pai. Mais do que Tywin deu a qualquer um. Robb assentiu lentamente. Você é estranho, Aegon Targaryen. Você mata reis e salva seus filhos. Destrói casas e as reconstrói. É um conquistador que fala em paz. Um guerreiro que fala em perdão. E você? O que você é, Robb Stark? Robb sorriu. Sou um lobo que aprendeu a correr com dragões. Aegon riu. Que os deuses nos protejam. O último corvo. Quando o exército combinado acampou a um dia de marcha das terras da coroa, um corvo chegou de Porto Real. Não era de Cersei. Não era de Joffrey. Era de Varys, o mestre dos sussurros, que permanecera na capital como espião de Aegon durante toda a guerra. A mensagem era curta. Majestade, Porto Real está em chamas. Não pelo fogo, mas pelo medo. Cersei enlouqueceu. Joffrey se esconde em seus aposentos. O povo está faminto. A cidade está pronta para cair. Mas Stannis chegará antes de você. Ele desembarcou em Ponta da Tempestade com sua frota. Estará diante dos portos de Porto Real em 3 dias. Se quiser o trono, Majestade, precisa correr. Seu servo, Varys Aegon leu a mensagem para Robb e seus generais. Stannis vai chegar primeiro, disse Jon Connington. Se ele tomar Porto Real, será rei. Mesmo que seja por um dia, será rei. E Stannis Baratheon não desiste do que é seu. Então vamos chegar primeiro, disse Aegon. Marcharemos dia e noite. Quero estar diante de Porto Real antes de Stannis. 160.000 homens não se movem rápido, Majestade, lembrou Mace Tyrell. Então não movemos todos. Robb, você fica com o grosso do exército. Marcha normal.
Jon, você vem comigo. A lança de ouro, as serpentes voadoras, e a cavalaria ligeira de Oberyn. 15.000 homens. Os mais rápidos. E eu? Perguntou Rhaenys. Você vem comigo. Você e suas viúvas negras. Vamos precisar de todas as espadas que pudermos levar. Rhaenys sorriu, aquele sorriso perigoso que prometia sangue. Finalmente, disse ela. Finalmente vamos para casa. A última marcha naquela noite, 15.000 cavaleiros partiram de acampamento, galopando para o leste, em direção a Porto Real. Aegon cavalgava na vanguarda, sua lança valeriana erguida, sua armadura negra brilhando sob a lua. Ao seu lado, Rhaenys e Oberyn. Atrás, Jon Connington e os comandantes da Lança de Ouro. Eles cavalgaram a noite toda, e o dia seguinte, e a noite seguinte. Trocaram de cavalos nos postos que Varys havia preparado, beberam água enquanto cavalgavam, comeram pão duro enquanto suas montarias descansavam. No terceiro dia, quando o sol se pôs sobre as planícies das terras da coroa, eles viram Porto Real. A cidade se estendia diante deles como uma ferida aberta, suas muralhas negras de fumaça, seus portões fechados, seu povo faminto e amedrontado. Mas ainda estava de pé. E no horizonte, a leste, as velas da frota de Stannis Baratheon apareciam como um enxame de insetos negros sobre o mar. Aegon parou seu cavalo e observou. Ele vai chegar antes de nós, disse Rhaenys, ao seu lado. Vai, concordou Aegon. Mas não vai entrar. Os portões estão fechados. Cersei não vai abrir para ele. E quando ele tentar invadir, Aegon ergueu a lança. Nós estaremos aqui. Ele olhou para a cidade de seu avô, de seu pai, do conquistador. A cidade que deveria ter sido sua. Que seria sua. Prepare-se, disse ele. Amanhã, terminamos isso. Atrás dele, 15.000 homens se prepararam para a última batalha. E no horizonte, as velas de Stannis se aproximavam. Fim da parte 11.